Fala moçada, tudo legal com vocês? Aqui é o Paulo Cheng, você está no meu canal Reflexões Chenguianas. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a bomba atômica que está sendo a delação do Antônio Palocci. Esse sim sabe de muita coisa, né? Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito no meu canal aqui, dá um like, compartilha, se inscreva nesse canal e ative o sininho para as próximas notificações, ok? Antônio Palocci, um dos homens fortes do PT, que estava ali praticamente de frente, era o braço direito, um dos braços direitos do Lula, né, o bandido mor, está abrindo a boca, né, está dando com a língua nos dentes, né, na sua delação premiada aí. E todo mundo está tremendo, né, a petezada aí toda está com o rabo entre as pernas aí, todo mundo tremendo, porque o homem sabe de muita coisa, né. Por esses dias ele estava lá somente falando sobre o BNDES. Então falou muita coisa. Então a Raquel Dodge lá, né, só questionou ele acerca de alguns contratos, né, especificamente de Angola, e o homem sabe de muita coisa. Com certeza vai ser uma caixa de Pandora que, quando essa caixa preta aí for aberta por completo, olhe que o Brasil realmente vai se dar conta de que os anos PT, os 16 anos no qual o PT esteve no poder, foi o maior esquema de corrupção de toda a história da humanidade. Isso não é brincadeira. O Palocci estava dizendo na sua delação premiada que somente do BNDES, esqueçam aí a Petrobras, esqueçam qualquer outra coisa, mas somente do BNDES, 500 bilhões de reais. Não é milhões não, 500 bilhões. Isso equivale a metade do que a reforma da Previdência prevê em 10 anos, que é de 1 trilhão de reais. Então, foram 500 bilhões desviados do BNDES. Para quem não sabe o que é BNDES, é um banco, né? E de onde vem o dinheiro, né, que é movimentado pelo BNDES? Meu e você. Nós, contribuintes, é que alimentamos, é que jogamos com os nossos impostos, com todo tipo de taxação, é que entra o dinheiro ali do BNDES. Por sua vez, o BNDES pega esse dinheiro e começa a emprestar a juros, entendeu? Então, fazendo um cálculo rápido aqui, 70% do dinheiro que entra do BNDES é proveniente de quê? Do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o PIS/PASEP e o Tesouro Nacional. Ou seja, o Tesouro Nacional seria mais ou menos tudo o que eu e você compramos, uma caixa de fósforo, né, uma vela, seja o que for, por mais irrisório que seja, está ali embutido impostos pesados, visto que nós brasileiros somos o povo que mais paga imposto na face da terra. Então todo imposto nosso, né, é canalizado para 70% para o banco BNDES, que por sua vez pega esse dinheiro e sai como se fosse um agiota emprestando dinheiro, né, e cobrando juros, entenderam? Então, e os outros 30% do BNDES, do dinheiro que entra lá, é proveniente de quê? É Fundo da Marinha, Fundo da Amazônia e leilões de agronegócio e etc. Contudo, a maior parte, a parte majoritária do dinheiro que entra no BNDES é do meu e do seu imposto. E na era Lula, na era PT, na era Dilma, todo esse dinheiro, né, no qual o Palocci avisou aí que era de 500 bilhões, foram emprestados, né, na sua grande maioria para financiar contratos, né, ilícitos, financiar governos ditatoriais e de esquerda, tanto na América Latina quanto na África, visto que só o Porto de Mariel, lá em Cuba, consumiu praticamente 2,3 bilhões de reais, muito dinheiro. E olhe que esse dinheiro foi jogado para lá e com certeza acho que não voltou nada, porque Cuba, a gente sabe que desde a Revolução de 59, com Fidel e Che, né, tomaram o poder ali e a Cuba entrou numa decadência econômica, moral e tudo mais, e o país quebrou. Então esse dinheiro que foi para Cuba, né, através de Lula, com certeza não volta mais, porque eles não tem como pagar. Outra coisa, esse contrato que o Palocci se referiu, que foi para Angola, né, foi de 1 bilhão.
Mas aí você me pergunta, poxa, um país subdesenvolvido, né, como é Angola, como é que eles conseguiram 1 bilhão? Angola, com certeza, por ser um país, né, subdesenvolvido, era um país de risco, então não tinha como o Brasil de maneira nenhuma emprestar 1 bilhão. Então, porque era totalmente não confiável, então ele não tinha esse crédito todo para conseguir 1 bilhão. Então o que é que o BNDES fez na época com o Palocci e tudo mais, né? Diminuiu a taxa de risco do país, né? E baixou para 600 milhões. Contudo, esse dinheiro aí foi fraudado. Ao invés de 600 milhões, conseguiram 1 bilhão de reais e jogaram lá. Contudo, desse montante de 1 bilhão, né, houve aquela propina ali, aquele caixa 2 ali, que foi justamente para Lula e para o PT. Né, e foi mais ou menos de 60 milhões de reais. Então esse dinheiro aí foi conseguido. Quem foram os atravessadores aí? O marido da Gleisi Hoffmann. Por isso que ela anda pianinho aí, porque vai sobrar para ela. Entendeu? Então, com certeza vai respingar nela. Né? E a própria PGR e a Raquel Dodge já disse que os processos que estão com o nome da Gleisi Hoffmann, ela é suspeita em muita coisa aí, vão ser enviados para Curitiba, para a primeira instância, porque na época ela era senadora, hoje ela é deputada, então na época ela não tinha foro privilegiado, então é justamente isso. O PT, ele, como eu falei aqui, foi um dos governos que mais assaltaram o Brasil, ou seja, esse rombo bilionário que o PT causou, né, fez com que o Brasil entrasse em uma estagnação, em uma recessão sem precedentes em toda a nossa história. Então, o Palocci, ele tem muita coisa para contar e é um absurdo, né? Enquanto muitos empresários, agroempresários e fazendeiros aí, que não tinham direito nenhum, né, de conseguir um empréstimozinho para tocar o seu negócio para frente, Lula, naquela farra do boi exorbitante, sem precedentes em nossa história, começou a distribuir dinheiro aí a esmo para financiar a ditadura, para os seus amiguinhos, né, comunistas, mundo afora, Venezuela, Bolívia e tudo mais, né, fora lá na África também, ou seja, muito dinheiro que foram nos roubados. Por isso que o Brasil hoje se encontra numa situação caótica, onde não se tem dinheiro para nada, onde essa reforma da Previdência é mais que necessária para que o Brasil não quebre, enquanto muitos esquerdistas aí falam merda dizendo que essa reforma vai atrapalhar, né, é contra o trabalhador, né, que vai nos tirar direitos, né, que vai fazer com que nós trabalhemos a exaustão até a morte e não consiga se aposentar. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Essa reforma é necessária, né, e vai privilegiar sim os pobres e não os ricos, né, aqueles que recebem muito. Por exemplo, aqueles políticos que hoje são contra a reforma da Previdência, né, e a sua majoritária parte são esquerdistas e são do PT, são do PSOL e tudo mais, que são contra, né, essa Previdência, recebem salários exorbitantes. Então, na medida em que essa Previdência for aprovada, então isso gerará um teto de 5 mil e alguma coisa. Então, ou seja, aquelas aposentadorias especiais e exorbitantes ficarão limitadas ao teto. Por isso que eles são contra, né? E o pobre vai ser cortado na carne, sim, né? Mas em compensação o fator, né, de desconto previdenciário vai diminuir. Para quem recebe menos, né, menos desconto. Ou seja, é uma reforma que com prazo de 10 anos vai economizar um montante de 1 trilhão de reais. Então, o Brasil precisa dessa reforma, porque fomos assaltados durante anos e anos e anos por essa quadrilha criminosa, escrota e maldita que foi o PT. Lula, Dilma e terminou com o Temer. E o Brasil não deixa de ser um dos países mais sui generis, mais contraditórios, né, de todo o planeta. Enquanto o Palocci estava ali, fazendo a sua delação premiada, em uma outra sala estava o ministro Sérgio Moro. E pasmem, né, um dos protagonistas aí da Lava Jato, um dos responsáveis por muitos criminosos de colarinho branco serem presos, inclusive o Lula. Pasmem, né,
é algo que é inacreditável. A gente só acredita, né, vamos dando uma de Tomé, a gente só acredita vendo. Enquanto o ministro estava ali, né, explicando o seu pacote anticrime e tudo mais, ele estava sendo sabatinado por deputados, né, e muitos deles que estão envolvidos aí justamente nesse esquema da Lava Jato, que são suspeitos e que estão respondendo a processos justamente por essa roubalheira no qual o PT capitaneou tudo isso. É incrível, é incrível. Mas é isso aí, né? A bomba vai vir, a bomba vai estourar, a petezada está com medo, com o rabo entre as pernas, porque vai sobrar para todo mundo. Então é isso aí, né? Fomos assaltados. O PT protagonizou o maior esquema de roubalheira, de corrupção, de ladroagem, de toda a história da humanidade. Antes de terminar esse vídeo, eu vou deixar um vídeo aqui curto, né, falando um pouco sobre dados e números da roubalheira do PT. Assistam esse vídeo, é um vídeo curto, tem pouco mais de 2 minutos, mas que vai lhe esclarecer um pouco mais sobre números, né, os números, todo o esquema de corrupção, roubalheira e desvios de dinheiro, e para onde foi, né, todo o nosso dinheiro, não somente do BNDES, mas da Petrobras e, enfim, né, de onde o PT conseguiu tirar dinheiro, ele tirou, né, para se locupletar e para distribuir a esmo, financiando ditaduras, financiando republiquetas socialistas, financiando os amigos do rei, enquanto o Brasil aqui estava estagnado, não crescia, a economia estava travada, uma enorme taxação aqui de imposto, né, sufocando a gente. Então por isso que o Brasil não cresceu. O Brasil tinha tudo para dar certo, contudo, esse canalha desse Lula, que poderia ter entrado na história como um cara que realmente tivesse colocado o Brasil ali no patamar dos grandes países, com uma economia liberal, com livre comércio e tudo mais, mas não. Né? Ele entrou para a história como sendo um canalha, que antes de ser eleito, né, passou aí desde 89 até 2002, com aquele discurso de que iria lutar contra a corrupção e lutar contra os marajás, que iria privilegiar, né, os pobres. Assim, quando ele colocou o pé ali no poder, já foi organizando ali, junto com o Foro de São Paulo, né, o maior esquema de corrupção jamais visto em toda a história do planeta Terra. Então, assistam esse vídeo. Em breve estarei aqui com mais vídeos e fiquem com Deus.